Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Pastor Otimar Oliveira, com mais uma aula aqui para o nosso curso avançado em teologia. Nós estamos falando de teontologia, a doutrina de Deus, tá? E essa é a segunda aula. Se você não assistiu ainda a primeira aula, aqui está o link para você assistir a primeira aula desse módulo, tá? E as outras aulas também, tá? Se você estiver com alguma dúvida, tiver qualquer dificuldade, você pode entrar em contato conosco através do formulário aqui embaixo e no e-mail também. Você pode perguntar que nós vamos responder todas as suas dúvidas, tá ok? Então, nós vamos continuar essa aula aqui, essa é a aula número 2, e nós vamos falar sobre Deus e a sua trindade, tá? Então, embora seja um grande mistério que existam três pessoas em um só ente, é verdade que na divindade há uma distinção de pessoas, tá? Indicadas nas escrituras pelo nome de Pai, Filho e Espírito Santo. E também pelo uso dos pronomes eu, tu, ele, quando são empregados aí por elas mutuamente entre si, tá? E a Confissão de Fé de Westminster, de 1649, uma das mais antigas confissões da fé protestante, ela nos afirma o seguinte: diz a Confissão de Fé: na unidade da deidade há três pessoas, tá? De uma só substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. Eles dizem: o Pai não é de ninguém, não é gerado e nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Capítulo 2, na seção de número 3, tá? Eu vou deixar também o link para você baixar a Confissão de Fé e você tá conferindo aí, tá ok? Então, o que nós vamos ver? Veremos agora como as Escrituras trabalham sobre esse assunto. O que a Bíblia, o que o texto sagrado nos diz sobre a doutrina da Trindade. Tá? Então, a Trindade no Antigo Testamento. A doutrina da Trindade de Deus não é completamente revelada, tá, no Antigo Testamento. Ali nós temos claramente Deus como Deus único. Podemos ver em Deuteronômio, capítulo 4, no versículo 35 e 39. Tá? O Espírito Santo como seu agente pessoal. Gênesis 1, versículo 2, Neemias 9:20, Salmo 139, no versículo 7. Nós temos Isaías 63, do 10 ao 14. E a palavra, que é o verbo, como seu pronunciamento criativo. Vemos em Gênesis 1:26, Salmo 33, versículo 6 e também o versículo 9, tá? Mas como já vimos nos nomes de Deus, nós falamos sobre isso na aula passada, tá? Encontramos no Antigo Testamento nomes genéricos, tá? E nomes também específicos sendo aplicados a Deus, tá? E estes nomes é que vão nos ajudar, tá, a compreender mais um pouco sobre o Senhor, sobre o nosso Deus e a doutrina da Trindade. Tá? Vamos observar, por exemplo, Gênesis capítulo 1, no versículo 1, tá? Onde diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então, nesse versículo, a palavra que é escrita lá em hebraico, no original, é Bereshit bara Elohim, né? Que eu vou pegar só esse termo, Bereshit bara Elohim, que é no princípio criou Deus, tá? E a palavra que é traduzida aqui por Elohim é uma palavra plural, tá? Então, para ficar correto gramaticalmente, se nós formos analisar e pegar literalmente esse texto, nós vamos ver que Elohim deveria significar deuses, ficando o texto assim: no princípio criou deuses, né? Os céus e a terra. Mas aí nós temos um pequeno problema, porque o verbo bará, criar, né, que é o criou, está no singular, né? Porque se fosse corretamente, nós teríamos que ajustar o texto para: no princípio criaram os deuses, né? E não é isso que a Bíblia, que o versículo 1 nos ensina. Diz, Elohim fica no plural, mas o bará é singular. Então assim a palavra Elohim, que é Deus, que está vindo no plural, que dá a entender que seja plural, que sejam deuses, na verdade, ela não nos diz que existam muitos deuses, mas que Deus é uma unidade composta pelo Pai, Filho e pelo Espírito Santo, tá? E em vários lugares nós vemos Deus confirmando isso, usando o verbo no plural para se referir a si próprio, como ele fala: desçamos e confundamos, né? Façamos, ou nós, o homem se tornou como um de nós, né? Então Deus sempre vai usar essa palavra Elohim dentro do plural, mas não querendo dizer que existam outros deuses, que existam mais de um Deus, tá? Então, ali no momento da criação, no Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus ele é chamado de Elohim porque criava o mundo.
O Pai, o Filho, que é a palavra, o Verbo e o Espírito Santo estavam juntos com ele na criação. Nós vemos aí todos os textos que mostram Gênesis capítulo 1, versículo 2, Salmo 33, versículo 6 ao 9 e 104, 30, Jó 33, do 4 ao 6 e João capítulo 1, do 1 ao 3. Tá? Então nós vemos várias partes na Bíblia Sagrada que nos mostram que o Elohim não quer dizer que sejam vários deuses, mas é um único Deus composto, né, de 3 pessoas aí, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? E para os judeus do Antigo Testamento, a grande confissão sobre Deus era Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4 a 25. E é interessante notar a palavra hebraica que é traduzida por único no texto. Em nota sobre essa passagem, a Bíblia Vida Nova diz o seguinte: único Senhor. A palavra hebraica aqui empregada como único é Errad, tá? Que significa uma unidade composta, tá? Errad. A palavra hebraica que expressa a unidade absoluta é Yahid, e nunca é usada para expressar a unidade da deidade. Isso é um comentário da Bíblia Vida Nova do Russell Shedd, tá? Então, só para ficar anotado aí, tá bom? A palavra Yahid, unidade absoluta, nós encontramos em Gênesis 22, 2, tá? Porque Isaac, ele era o único filho de Abraão. E também nós encontramos Errad, que é a unidade composta, em Gênesis 2, 24, porque Adão formaria uma unidade composta com Eva. Você pode ver também em Êxodo, capítulo 24, versículo 3, e do 13 e 23, tá? E mesmo sabendo que Yahid, tá, e Errad são usadas às vezes como sinônimas, Yahid é a mais enfática quando quer se expressar a unidade absoluta. E é interessante que justamente na confissão mais importante do povo de Israel sobre a unidade de Deus, né, do seu Deus, é usada na Bíblia, então, o termo, a palavra Errad. Tá? Então, a pergunta que se faz, que nós podemos fazer é a seguinte: por que, tá, o escritor, né, o autor desses textos, que conhecia muito bem o idioma hebraico, usava e usou essa palavra se ele estava querendo mostrar uma unidade absoluta para Deus? A resposta é simples. Ele sabia que Deus era uma unidade composta. Ele sabia que Deus era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá ok? E além destes fatos, né, o Antigo Testamento já pronunciava também o Pai e o Filho como um único Deus em outros lugares que nós vamos ver agora. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6. A profecia, ela chama Cristo de Pai da eternidade e Deus forte. Sabe-se que eternidade só tem quem não tem começo e nem fim. Portanto, Cristo, né, sendo o Pai da eternidade, não poderia ter tido começo. Ele é também declarado como Deus. E sabendo-se que o próprio Deus afirma sua singularidade, por exemplo, lá em Isaías capítulo 43, do 10 ao 13, Cristo então tem que ser um com ele. Senão, Cristo seria outro Deus. Então, Isaías 9,6, ele vai nos dizer claramente, vai nos mostrar a divindade de Cristo quando ele chama Cristo, né, de Pai da eternidade e Deus forte, tá ok? Isaías capítulo 40, versículo 3, tá? Nesse texto aqui é anunciada a profecia de que um homem viria para preparar o caminho do Senhor, né? Então, quando João Batista começou seu ministério anunciando o Messias, Jesus afirmou categoricamente que essa profecia se cumpriu em si próprio, se cumpriu nele mesmo. E João diz que ele, né, que o Cristo era a voz que clama no deserto, e que o Senhor, né, profetizado era Cristo. Então, nós vemos isso lá em João capítulo 1, tá? Do versículo 19 até o 27, tá? E uma declaração mais clara da unidade de Deus e Cristo ali seria impossível, correto? Porque o próprio texto de Isaías declara isso e o próprio João também diz ali, ó, voz do que clama no deserto, ele é a voz. Então, ele mostra que o Senhor Jesus era o próprio Deus, tá? Então, mostrando então a divindade de Jesus Cristo, tá ok? E vamos ver também algumas passagens do Novo Testamento, tá? Deixa eu só deixar bem claro, nós temos
mais coisas aqui bem mais explicadas, mais a fundo, tá? Para você ler aqui nas nossas apostilas, para você se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, a Trindade no Novo Testamento. É no Novo Testamento, tá? Que a doutrina da Trindade, ela se revela mais claramente. Nós temos no Novo Testamento o Pai, o Filho e o Espírito Santo apresentados, então, lado a lado, como coiguais. Vejamos Mateus capítulo 28, versículo 19. Note que Jesus relaciona os três, tá, com apenas um nome, ou seja, em nome de, né, em nome. E você pode também conferir isso em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Judas 20 e 21 também, tá? E esta unidade é bem expressa também no seguinte fato, tá? Em João, no capítulo 14, do 15 a 23, Jesus diz que na conversão, tá? Na conversão, ele e o Pai farão morada no crente. E Paulo nos diz que quem faz morada no salvo, no crente, é o próprio Espírito Santo. E que nós somos templo de um e não de três, tá? Então, nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 6, do 18 ao 19, vemos também em Efésios capítulo 1, tá bom? No versículo 13, tá? Então Deus, né? Vamos concluir que Deus, Jesus e Espírito Santo são um, tá? Mas eu quero mostrar aqui para você mais alguns textos, provas muito importantes, tá? No Novo Testamento, tá ok? Textos, provas importantes do Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 1. Nesse texto nós temos o que? Cristo, que é o verbo, tá? Claramente declarado como igual a Deus. E aí nós temos alguns grupos sectários, tá? Que não aceitam a divindade de Jesus e dizem que o texto deveria ser traduzido da maneira seguinte: a palavra, verbo, era, entre colchetes, um Deus, né? Como um artigo indefinido, usando aí o artigo indefinido um, tá? Isso porque no grego, a língua original do Novo Testamento, não existe o artigo definido antes da palavra Deus, ou seja, predicativo do sujeito. E assim, segundo a gramática grega, o substantivo Deus ficaria indefinido, um Deus, né? Então, aí eu te pergunto, será que eles estão corretos nessa maneira? Claramente que não. Realmente, essa é uma regra, tá, da gramática grega, mas não em todos os lugares, tá? Nós podemos ver, porque no mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, existem frases que não têm o artigo definidos antes do predicativo do sujeito, tá? E mesmo assim, o artigo indefinido não é exigido, porque ali não caberia, tá? Então, conforme eu vou mostrar para você aqui a seguir. João capítulo 1, versículo 6. O artigo indefinido não aparece antes da palavra Deus, porque a frase não é houve um homem enviado por um Deus, mas por Deus. João 1,14, tá? Diz assim, não existe o artigo indefinido antes da palavra carne, mas a frase não é a palavra se fez uma carne, mas se fez carne. João 1,18, não existe também artigo indefinido antes da palavra Deus, mas a frase não é um Deus nunca foi visto por ninguém, mas Deus nunca foi visto por ninguém. O doutor Carson, ele observa que o intérprete deve ser cuidadoso com respeito às conclusões tiradas a partir da mera presença ou ausência de um artigo, tá? Assim está correto traduzir, e o verbo era Deus, mesmo sendo essa frase anartra, tá? Ou seja, sem a presença do artigo definido. Esta é mais uma prova da unidade da divindade, tá? O Dr. Carson, ele diz isso no livro Os Perigos da Interpretação da Bíblia, tá na segunda edição, tá na editora Vida Nova, tá? E também do mesmo autor nós temos o comentário de João na Shed Publicações do ano 2007, na página 117, tá, ok? Enfim, poderíamos aqui colocar vários textos mostrando a identificação de Deus, do Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, como uma unidade composta, que misteriosamente é revelada aí nas Sagradas Escrituras. Mas o aluno da FATEUS, você que é aluno da FATEUS, pode verificar todos esses textos na apostila que está aqui embaixo, tá? Disponível para download, tá? Aqui na área do aluno, tá? Você tem todo o material suplementar para continuar investigando mais a fundo este material, tá ok? E nós vamos chegar ao fim, tá? Claro, é uma pincelada sobre Deus e a doutrina da Trindade, tá? E sabendo que isso é um pingo d'água no oceano, porque Deus é muito grande para se deixar explicar.
E a minha oração aqui é que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o Deus Pai, né, que você serve e que nós adoremos esse Deus infinito com paixão e fogo renovado, tá? Então, na próxima aula nós vamos trabalhar mais fundo, tá? Eu vou deixar aqui alguns links aqui embaixo, tá? Que é um material de apoio que está disponível para o aluno, tá? Que é um apêndice, tá? Distorções históricas sobre a doutrina da Trindade, está aqui embaixo, tá? Você pode olhar aqui, é um texto que está aqui embaixo. E também um segundo apêndice que é textos difíceis de ser explicados, tá ok? Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, até a próxima aula, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo.